Olá, boa noite. Superlotação provoca transtornos no atendimento de pacientes da Santa Casa de Sorocaba. Veja agora os outros destaques de hoje do Noticidade. Depois dos bancários, agora funcionários dos Correios entram em greve. Começam os testes das urnas que serão usadas na votação municipal em Sorocaba. Projeto em Votorantim pretende ampliar a prática do rugby no país. A ideia é aumentar em 10 mil o número de praticantes. Quarta-feira, 19 de setembro, o Noticidade está no ar. Um acidente envolvendo tio e sobrinha resultou na morte da jovem de 29 anos em Laranjal Paulista. O tio, motorista de 67 anos, tentou atravessar a pista da rodovia Marechal Rondon quando atingiu a motocicleta pilotada pela própria sobrinha. A jovem morreu no local. O motorista foi socorrido na Santa Casa da cidade. O corpo de um homem foi encontrado com o rosto desfigurado no Jardim Vitória, em Mairinque. Uma equipe do SAMU que passava pelo local viu o corpo na rua. A polícia suspeita que a vítima tenha sido atingida por blocos de concreto encontrados próximo ao local. Ninguém foi preso. Um incêndio de grande proporção atingiu uma área no acesso de São Roque para a rodovia Castelo Branco. 50 homens do Corpo de Bombeiros de São Roque, Mairinque e Sorocaba foram chamados para atender a ocorrência. O fogo chegou às margens da rodovia. O trabalho para apagar durou 6 horas. Mais de 42 mil litros de água foram usados para conter as chamas. Os postes de energia foram atingidos pelo fogo, cederam e o local ficou sem luz. 700 mil metros quadrados, o que inclui uma plantação de eucalipto, foram queimados. Segundo o Corpo de Bombeiros, suspeita-se que o incêndio tenha sido criminoso. Ninguém foi preso. O fogo atingiu também a entrada de um condomínio de luxo. 2 casas foram destruídas. Uma mata pegou fogo no bairro Santa Clara, em Jundiaí. Segundo a Guarda Municipal, o local é um sítio e o caseiro disse que o fogo começou depois de um curto-circuito. O incêndio durou 4 horas. Ninguém ficou ferido. Outro incêndio foi registrado em Araçoiaba da Serra. Uma área pegou fogo próximo ao quilômetro 112 da rodovia Raposo Tavares. Segundo a Guarda Municipal, o incêndio começou na mata, próximo a uma empresa com 18 funcionários. Os trabalhadores foram liberados e ninguém foi ferido. Superlotação provoca transtornos no atendimento de pacientes na Santa Casa de Sorocaba. Os repórteres Nolan Robertos e Eduardo Bartels tiveram acesso ao hospital e constataram os problemas. Pacientes em macas, outros fora delas. Eles não aguardam por atendimento, já foram atendidos, estão internados. Ali mesmo, dividem o corredor com outros doentes. Alguns esperam por leitos há mais de uma semana. Um deles é o pai de Márcia, que quebrou o fêmur no último sábado. Eles são vítimas do sistema. É uma demanda enorme para poucos profissionais. Então, meu pai está internado desde sábado de manhã, sem ter a menor possibilidade de vaga na UTI. O médico, muito atencioso, falou: eu estou aqui, pronto para operar o seu pai, mas não tem vaga na UTI. Outro caso ainda mais grave é o do marido de Lucilene. Médicos suspeitam que ele seja vítima de câncer e precisa de um exame para comprovar a patologia. Mas até agora, o hospital não fez o teste. Vai ficar lá em pé nem sei até que hora, sem comer, né? Então eu fico revoltada. Nós conversamos com o diretor do pronto-socorro da Santa Casa de Sorocaba. Ele assume que o hospital não tem condições de receber de maneira adequada a demanda de pacientes, mas não tem outra opção. Hoje nós estamos com cerca de 20 pacientes no corredor, tá? Mas esses pacientes que estão no corredor, eles estão mal acomodados, mas estão sendo atendidos. O ideal não é, mas é o único hospital daqui de Sorocaba que tem a porta aberta. Ou eles são atendidos aqui, ou então eu não sei como fazer. O diretor afirma ainda que a situação caótica não é exclusividade do hospital. Várias entidades com dívidas praticamente impagáveis, então demonstrando essa preocupação de mais santas casas fecharem as portas. Para tentar resolver a situação, os provedores de todas as santas casas da região se reuniram hoje em Sorocaba com o objetivo de formular um documento que pede ao SUS que dobre o valor da verba enviada às instituições. O pedido deve ser entregue até o próximo dia 30 à Secretaria Estadual e ao Ministério da Saúde. Enquanto o problema não é resolvido, ninguém fica satisfeito. De realidade dura, viu? Que eu acho que isso o governo e os políticos tinham que ver. Teve alta em Jundiaí
O menino de 3 anos que ficou ferido em um incêndio no bairro Engordadouro. Ele e a irmã de 4 anos estavam sozinhos em casa quando o fogo atingiu a casa onde moravam na semana passada. A mãe dos menores disse à polícia que estava trabalhando e deixou os filhos com a vizinha até a hora deles irem para a escola. Mas como a van não passou, a mulher precisou deixá-los sozinhos. Na segunda-feira, a menina de 4 anos morreu. Polícia Civil encaminhou à Prefeitura de Porto Feliz resultado da vistoria feita ontem em um aterro da cidade. O relatório apresentado pela equipe de policiais civis diz que não foi nenhum corpo humano encontrado no local. Houve uma denúncia anônima que levantou suspeita de que servidores estariam descartando caixões e corpos humanos nesta área que fica na zona rural de Porto Feliz. Funcionários dos Correios entraram em greve nesta quarta-feira. No primeiro dia, a paralisação teve adesão de menos da metade dos funcionários. Em Sorocaba, são 4 centros de distribuição de correspondências domésticas como este, na Zona Norte. Na entrada, o aviso da greve. Mesmo assim, o trabalho lá dentro continua. Segundo o sindicato da categoria, 30% dos funcionários aderiram ao movimento em busca de maior remuneração. Quais as reivindicações? 5,2% da inflação do período e 5% de aumento real. Mais contratação, isso a gente já vem pedindo há muito tempo, há muitos anos. Nesta agência dos Correios, a principal da cidade, na rua São Bento, no centro, o movimento de clientes foi tranquilo pela manhã. Todos os serviços são realizados normalmente. Para reduzir o número de possíveis problemas relacionados à greve, o PROCON de Sorocaba orienta que ele procure a instituição bancária, procure o credor, para que ele disponibilize uma outra forma que seja viável de se fazer o pagamento. O consumidor que contratar os serviços do Correios e esse serviço não lhe for prestado, ele tem direito à restituição do dinheiro que foi pago por aquele serviço. Foi realizada hoje a Mega Cipat, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho para trabalhadores da construção civil. No evento, também foram abordados temas como a pedofilia. Descontração para falar sobre assuntos sérios. Foi assim na maior parte do tempo. Quem não tem seu sassarico, sassarica mesmo só. 450 homens e mulheres da construção civil assistiram a diversas palestras. A pedofilia foi uma delas. Problema que atinge milhões de famílias em todo o mundo e que é considerado crime de abuso contra menores. Uma palestra como esta pode evitar crimes hediondos praticados dentro do lar, porque o lar devem ser as paredes que protegem o amor e também a conscientização de que uma vida sem violência é um direito de todos. O comportamento social, se você não educa, se você não traz conhecimento, isso não evolui. E nós temos certeza que essas estatísticas têm evoluído. As mulheres também foram lembradas. Dados do Centro de Integração mostram que a cada 16 segundos, uma mulher é agredida muitas vezes dentro da própria casa. Só nos primeiros 6 meses deste ano, foram registrados 388.953 casos de violência, que na maioria das vezes é cometida pelo próprio companheiro da vítima e representa mais de 70% dos boletins de ocorrência. E como por aqui todos são trabalhadores da construção civil, nada melhor que discutir a prevenção de acidentes. As atividades de construção, como toda qualquer atividade, pode apresentar um certo grau de periculosidade ou de risco. Entretanto, esses riscos são todos minimizados através do treinamento e através da utilização de equipamentos próprios adequados à proteção individual do trabalhador. Se eles começarem a aprender corretamente, o final da história não vai ser uma mão cortada, uma cabeça partida, alguma coisa assim, mas sim um dia de trabalho, um período de trabalho satisfatório para ele, para a empresa, ele sai de casa, volta para casa da mesma forma. E depois de um dia de aprendizado, a missão agora é colocar em prática. Qual que é a importância dessa palestra para vocês? Para mim mesmo, eu vou estar me atualizando, para estar melhorando na construção civil, colaborando com a prevenção de acidentes. Sobre a relação a dois, com a mulher, com os filhos. Bem legal, gostei. Primeiro ano que eu estou vindo aqui, mas vou sempre repetir. Todo ano, se der para vir, estou aqui. O que você aprende aqui se ensina a outros também, vizinho, colega. E agora um alerta aos caminhoneiros da região.
Os ataques de quadrilhas especializadas em roubos de carga nas estradas da capital cresceram quase 20% só este ano. A ação dos bandidos tem sido cada vez mais violenta. De olho na carga, os criminosos aceleram, escolhem o alvo, se aproximam, cercam o caminhoneiro. Eles abordaram com o carro, entrou na nossa frente, forçaram a gente parar, entendeu? Este motorista e o ajudante foram surpreendidos no Rodoanel, que corta as principais rodovias de São Paulo. Pensei, foi assim, é meu dia. Hoje acho que eu não volto para casa. Os bandidos trouxeram o motorista do caminhão e o ajudante dele para cá. Quando a polícia chegou, encontrou os dois amarrados aqui na cozinha. O criminoso, responsável pelos reféns, tentou se esconder embaixo da cama. Ele esperava a mulher sair para trabalhar e usava a casa como cativeiro. O William Gomes foi preso em flagrante. Os outros 5 criminosos ainda são procurados. Abordam a vítima, levam para um cativeiro, encostam o caminhão no outro local, já fazem o contato com o comprador do caminhão e da carga. Após a entrega da carga e do caminhão, eles voltam ao cativeiro, retiram as vítimas e dissolvem em outro local. Outro caso aconteceu na rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte. Policiais abordaram um criminoso dirigindo um caminhão roubado. Por telefone, eles negociaram com o resto do bando a libertação do refém. O assaltante já tinha sido preso há menos de uma semana, na mesma situação, e estava livre depois de pagar fiança. O número de roubos de carga cresceu 17% se comparado ao primeiro semestre do ano passado no estado de São Paulo. Encosta com o veículo que está sendo conduzido pelo motorista e diz a ele, olha, o seu pneu furou, coisas desse tipo. E faz com que o motorista desavisado pare. Este caminhoneiro caiu no golpe. Ele e o ajudante foram abordados numa das principais avenidas da Zona Leste. Quando eles parou, colocou a gente dentro, abaixou a cabeça, a viatura passou e deu ré e voltou e pegou. A polícia impediu o assalto. 2 homens foram presos, outro conseguiu fugir. O risco está na profissão, né? Não tem jeito. E olha só, depois de 2 meses sem chuvas, amanhã existe a possibilidade de chover na região. Com isso, as temperaturas caem um pouco. Confira. Em Sorocaba, máxima de 28, mínima de 17 graus. Mínima de 17 também em Laranjal Paulista. Em Itapetininga, máxima de 27 graus. Em Jundiaí, máxima de 29, mínima de 21. Em Mairinque, máxima de 26, mínima de 14 graus. E começaram os testes das urnas que vão ser usadas na votação em Sorocaba. Os equipamentos estão nos cartórios e todos vão passar por uma avaliação técnica. São 1.159 sessões eleitorais que vão receber as urnas eletrônicas e todas as máquinas já chegaram aos cartórios. A eleição é dia 7 de outubro, mas olha só, alguns terminais já estão em funcionamento. É que a Justiça Eleitoral não quer correr o risco de ter problemas no dia da votação. Nós estamos fazendo um sistema chamado Sistema de Teste Exaustivo e Carga das Baterias Internas. Isso visa identificar possíveis erros no sistema das urnas eletrônicas. Aqui tudo é testado, o teclado, o som, as tonalidades, a bateria. Todos os componentes, terminal do eleitor, terminal do mesário, a parte de vídeo, memória, entre outros componentes internos da urna. Mas mesmo assim, por segurança, 80 urnas ficam disponíveis para substituição. E o eleitor pode ficar tranquilo que mesmo se alguma der problema, ainda assim os votos serão contabilizados. Um projeto quer ampliar a prática do rugby no Brasil. Em Votorantim, um professor inglês, veio ensinar a modalidade esportiva para alunos e professores do SESI da cidade. O esporte é novidade por aqui e o idioma diferente do que os alunos estão acostumados. If someone pulls out one of your tags, you must stop. Aprender as regras e entender o professor são desafios que esta turminha, entre 6 e 17 anos, quer encarar. Ai, eu tô muito nervosa. Ai, eu acho que eu vou conseguir. O rugby é disputado por 25 países em Copa específica. O esporte, que começou no século XIX, é uma modalidade coletiva e até mesmo um pouco violenta. Para evitar acidentes com os pequenos, as fitas fazem a vez do contato físico. No rugby, você corre com a bola e faz o passe para trás. No jogo normal. Para você interceptar a bola ou parar a jogada, tem que tocar no adversário. No tag, é só você tirar a fita. Então não tem o contato físico.
A missão de divulgar o rugby no país do futebol é deste professor. Alex veio da Inglaterra disposto e afirma: o brasileiro tem sim jeito para se dar bem em mais este esporte. A parceria com a Liga de Rugby na Inglaterra é inédita no país. Os professores do SESI vão passar uma temporada com Alex para depois divulgar o esporte na região. Nós estamos aqui treinando durante 10 meses esses alunos e os nossos professores, para que eles depois, quando o nosso técnico de inglês for embora, os nossos professores possam dar continuidade no rugby aqui no Brasil. O projeto foi lançado simultaneamente em 12 cidades. O rugby será usado como ferramenta para a educação e também para estimular novos praticantes. Sem esquecer, é claro, da possibilidade de um aluno desses participar das Olimpíadas de 2016. É que a modalidade será disputada pela primeira vez nos Jogos Olímpicos. Os 30 mil praticantes que existem em todo o país devem ganhar mais 10 mil jogadores a partir do projeto realizado nas unidades do SESI. Já que todos querem ter contato com o rugby, os alunos foram divididos em vários grupos. Foi legal porque é divertido correr e brincar com os amigos em grupo. No começo a gente sempre tem um pouquinho de dificuldade, mas depois se acostuma. Eu aprendi na educação física com o professor Norival. E agora? Agora vamos jogar, né? O Noticidade termina aqui. Você fica agora com as notícias do SBT Brasil. Uma boa noite para você e até amanhã.